A maternidade. Um tema tão antigo quanto o próprio tempo, onde o amor incondicional pode por vezes trilhar caminhos tortuosos, transformando-se em obsessão. A mente humana, essa peça complexa, sempre foi um palco para o misticismo e a mais bruta incompreensão. No passado, a solução para a loucura era um show à parte. Sangrias para purificar o sangue, banhos congelantes para acalmar os nervos. Quem diria que a barbárie tinha seus encantos terapêuticos? A história da insanidade é, de fato, um sombrio compêndio de equívocos e desespero. E Clara, nossa protagonista, é apenas mais uma peça nesse cenário. Uma que, de um grão de areia, decidiu se tornar uma montanha de pura fantasia. Apertem os cintos ou suas próprias gargantas, porque a jornada começa agora. Observem nossa Clara em seu habitat mais íntimo, o lar que ela transformou em um santuário de ilusões. Um ninho cuidadosamente construído, onde a realidade foi gentilmente empurrada para fora, para mascarar um buraco, um vazio profundo em seu coração. A luz que entrava pelas janelas do quarto, filtrada pelas cortinas, dava ao ambiente um ar etéreo, quase sonhador, que parecia mimetizar o estado de espírito de Clara. Ela passava horas, dias, embalando um bebê. Um bebê que, aos olhos de qualquer um que ousasse olhar de perto, não chorava, não mamava, não crescia. Um bebê de silicone, desses que chamam de reborn, com todos os detalhes minuciosos de um recém-nascido, cada veia pentada, cada ruguinha, cada fio de cabelo implantado, mas sem a vida, sem a alma, sem a respiração que a mãe tanto ansiava. No entanto, para Clara, ele era absolutamente real, a personificação de um sonho. Sim, a crença pode mover montanhas, ou, neste caso, dar vida a um pedaço de vinil. Clara falava com o bebê com uma voz doce e carregada de uma ternura que por si só já era um lamento silencioso. Era possível ouvi-la murmurar, suas palavras embaladas pelo balanço suave de seus braços. Oh, meu anjinho, a mamãe está aqui. Você está com fome? Não faça essa carinha triste, mamãe já vai trazer seu leitinho. Que neném mais lindo e amado. Era um ritual diário, repetido à exaustão, onde Clara se perdia e se encontrava simultaneamente na maternidade que lhe havia sido brutalmente negada. Cada gesto, cada palavra era uma forma desesperada de manter aquela chama viva, de preencher o vácuo deixado pela ausência. Pobre boneco, inanimado em seus bracinhos de vinil, nem sabia do fardo que carregava, de toda a esperança e o desespero de uma mulher. Seu marido, João, um homem visivelmente exausto pela batalha diária contra a ilusão, mas que ainda se agarrava à compostura e a uma tênue esperança de recuperação, buscava a todo custo trazê-la de volta à dura e cruel realidade. A tensão na casa era quase palpável, como um véu pesado cobrindo cada cômodo. Ele entrava no quarto, talvez com as contas do mês nas mãos, um rembrete incômodo do mundo exterior que Clara tanto se esforçava para ignorar. A cada vez, o encontro era uma nova ferida. Oh, Clara, chegou a conta de luz e a do condomínio. Precisamos conversar sobre isso. E ela, com uma voz que misturava a irritação pela interrupção e uma profunda e visceral necessidade de proteger sua frágil ilusão, o mandava silenciar. Xi, João, ele acabou de dormir. Você vai acordá-lo. Não vê que ele precisa descansar? Ele precisa de silêncio. E João, impotente diante daquela parede invisível de delírio, apenas murmurava, sua voz carregada de resignação e de uma dor quase tangível. Sempre ele,
Parece que o mundo inteiro agora gira em torno dele, não de nós. E de fato, para Clara, era a mais pura e dolorosa verdade. Clara, com seu pequeno amigo de silicone, não se isolava completamente em seu ninho. Pelo contrário, ela o levava consigo, para as ruas, para as lojas, como a mais orgulhosa das mães, buscando talvez a validação social que lhe faltava. No supermercado movimentado, em meio ao burburinho cotidiano, Clara era a estrela principal de um peculiar espetáculo silencioso, mas intensamente observado. Conversava alto com o boneco no carrinho, como se ele pudesse entender cada palavra, cada carinho, cada escolha na prateleira. Olha, meu amor, o que a mamãe achou para você, seu leitinho preferido. E esse biscoitinho, que delícia! Vamos levar para o nosso lanche especial? Sim? As pessoas ao redor, meros figurantes neste drama particular, observavam. Alguns com uma curiosidade descarada, seus olhares fixos e indiscretos. Outros com uma pena velada, quase um ar de consternação, murmuravam entre si. Muitos demonstravam desaprovação em seus olhares com um sutil desvio de caminho para evitar o contato, como se a loucura fosse uma doença contagiosa que pudessem contrair. Era uma dança delicada de olhares e julgamentos. Uma vizinha, talvez movida por uma mistura de genuína preocupação e uma ponta inegável de fofoca, tentava se aproximar. Clara, que surpresa boa te ver por aqui. Que fofo seu bebê. Ele está sempre tão quietinho, não é? Era uma pergunta que beirava o óbvio, mas Clara, imersa em sua realidade, não percebia a intenção por trás dela. Com um sorriso orgulhoso, que não alcançava a melancolia em seus olhos, mas que buscava desesperadamente validar sua maternidade, ela respondia, ajustando um cobertor no boneco. Sim, ele é um amor, dorminhoco como o pai, mas quando acorda é uma alegria só. Um furacãozinho. Pena que hoje ele está mais quietinho. Não está muito bem do estômago, pobrezinho. Passou a noite um pouco enjoado. A vizinha, percebendo a profundidade do engano, recuava lentamente, com um sorriso forçado que escondia seu desconforto. Ah, entendi. Compreendo perfeitamente. Melhor levar logo para casa então, né? Ele precisa de descanso. Até mais, Clara. Era o teatro da vida em seu auge. Uma performance solitária, onde a realidade era uma peça encenada por uma mulher isolada em sua própria mente. Pena que o público nem sempre aplaude o drama alheio, não é? Ou talvez apenas não o entenda. E o abismo, inevitavelmente, se abria um pouco mais a cada dia, a cada momento, consumindo a esperança que restava. Nas refeições em casa, o cenário de tensão silenciosa se aprofundava. O bebê reborn tinha seu lugar cativo à mesa, em sua cadeia alta especialmente preparada, como se fosse o convidado de honra de um banquete amargo. Ela alimentava com pequenos pedaços de comida imaginários com a dedicação e carinho de uma mãe real, cada gesto carregado de um amor que buscava desespero. João, sentado à mesa do outro lado, estava visivelmente frustrado. Sua comida permanecia quase intocada no prato, um reflexo de sua alma. O silêncio era pesado, um cobertor sufocante que pairava sobre a pequena família, quebrado apenas pelos sons dos calheres em raras ocasiões. A voz dele, quando surgia, era baixa e controlada, mas traía uma profunda exaustão, uma súplica quase inaudível. Clara, nós não podemos continuar assim. Não consigo mais. Você precisa de ajuda. Isso não é normal. Ele não é um bebê de verdade, Clara. É um boneco.
Por favor, olhe para ele. Mas a mente de Clara estava blindada, protegida por um véu espesso e impenetrável de negação. Ela largava o garfo com um estrondo suave, seus olhos se arregalavam de uma raiva imagoada que pareciam brotar de uma fonte inesgotável, e ela o abraçava com toda a força, como se ele fosse a única âncora, a última coisa que a mantinha de pé no mundo. Como você pode dizer isso? Ele é nosso filho, meu filho. Você não o ama? Você quer que ele vá embora? Você quer me tirar a única coisa que me restou? Você nunca quis um filho, não é? Sempre foi assim. Sempre me deixou sozinha com a dor. João, num rampante de desespero, que já era quase um lamento, batia na mesa, a impotência tomando conta das suas palavras. Eu sempre quis uma família, sempre te apoiei. Você se perdeu em sua própria mente, Clara. De um lado, a sanidade clamando por um milagre que parecia nunca chegar, ecoando no vazio. Do outro, a ilusão, cavando um buraco cada vez mais fundo, arrastando Clara para longe, para um lugar onde a razão não tinha mais acesso. Uma luta inevitável que a mente humana, pobre coitada, insiste em travar contra si mesma. Ah, o passado, sempre o passado. Uma sombra persistente, a raiz de toda a dor, um fardo invisível que Clara carregava em sua alma. Muitas vezes ela era encontrada sozinha no chão de um armário empoeirado, um refúgio secreto e sufocante, cercada por caixas antigas, guardando memórias de um tempo cruelmente perdido. Dali, com mãos trêmulas, tirava uma pequena roupinha de bebê real, amarelada pelo tempo e pelas lágrimas, e a segurava com uma mistura agonizante de carinho e uma dor que parecia rasgar o peito. Uma lembrança fugaz, quase um vislumbre fantasmagórico, surgia em sua mente. Um quarto de bebê decorado, mas vazio, estranhamente silencioso. Ou seu próprio rosto, desolado, em uma cama de hospital, a imagem de um vazio inconfundível. Ela apertava a roupinha contra o peito, os olhos marejados por lágrimas não choradas, e depois aguardava apressadamente, como se estivesse se punindo por sentir aquela dor, por não ter conseguido manter a vida que se fora. Rapidamente, voltava-se para o bebê reborn, que esperava pacientemente ao seu lado, e o abraçava com um desespero renovado, buscando nele o consolo, o preenchimento, o amor que o mundo real não podia ou não queria oferecer. Sussurrava para o bebê com uma voz chorosa e melancólica, um lamento que parecia vir do fundo da sua alma. Só você me entende. Eles nunca entenderam o que aconteceu, nunca entenderam minha dor. Uma pequena peça de pano, um símbolo de uma perda irreparável, um buraco no coração que nunca cicatrizou de verdade. E para preencher esse vazio, esse abismo emocional que a consumia, um substituto de Venio. Às vezes, a loucura é apenas um refúgio da dor, um escudo frágil contra a crueldade da realidade. Um refúgio, digamos, com uma vista bem peculiar, cheia de sombras e um cheiro persistente de naftalena e profunda melancolia. Mas a realidade, meus caros, é uma amante cruel, implacável, que adora quebrar corações e dissolver as mais intrincadas ilusões. E a Clara, a Clara, estava prestes a descobrir o quão fria, afiada e cortante essa realidade poderia ser quando finalmente a atingisse em cheio. Em uma madrugada escura, o quarto envolto em sombras, exausta de embalar o bebê reborn por horas a fio, uma rotina que já não trazia o mesmo consolo,
A iluminação mínima da lua mal iluminava seu rosto pálido e suas olheiras profundas. O choro do bebê, aquele som ilusório que ecoava incessantemente em sua mente e preenchia seus dias, cessou. De repente, um silêncio ensurdecedor, um vazio perturbador, mais pesado do que qualquer ruído, tomou conta do quarto. Ela olhou para o boneco no berço, seus olhos de vidro, fixos, vazios, sem o brilho da vida que ela tanto insistia em ver. Lentamente, a percepção, como um gelo que se espalhava em suas veias, começava a infiltrar-se em sua consciência. A rigidez, a frieza do material inanimado. Um flash rápido, como um lempanche doloroso que ilumina um abismo, a atingiu em cheio. Via-se no espelho o cabelo desgrenhado, o rosto distorcido pelo cansaço e pela angústia, segurando não um filho, mas um boneco inanimado, sem vida. O pânico, um terror visceral e arrepiante, a invadiu de uma vez por todas. Sussurrara com a voz tremendo de desespero e incompreensão. Não, você não é. Por favor, chore. Por favor, meu amor, chore. Reaja a mim. Balançava o boneco freneticamente, com um desespero dilacerante, tentando fazê-lo acordar, forçando o próprio choro e lágrimas na esperança vã de que ele reagisse ao seu desespero. É como acordar de um pesadelo e perceber que, na verdade, se é o pesadelo. Uma experiência, digamos, bem esclarecedora e profundamente, dolorosamente reveladora de uma verdade que a esmagava. No dia seguinte, a casa parecia mais abandonada e desarrumada do que nunca. Um reflexo perfeito do caos interno que agora dominava Clara. Ela tentava brincar com o bebê, seus movimentos robóticos e desprovidos da ternura de antes. Outro flash de lucidez, ainda mais intenso, quase uma punhalada na alma. Olhou para o boneco em suas mãos e por um instante o viu claramente, sem filtros, sem as ilusões que a protegiam, como um mero objeto de plástico e tecido vazio de alma. O jogo de esconde-esconde da mente estava chegando ao seu fim dramático. A verdade tentava se mostrar com força avassaladora, rasgando o véu. A ilusão, fragilizada, tentava se esconder em vão, seu poder diminuindo a cada segundo. Levantou-se cambaleante, sentindo o peso de anos de negação, e foi até um espelho grande, encarando seu próprio reflexo. A mulher que a fitava de volta era exausta, envelhecida pelo sofrimento, com o cabelo bagunçado e os olhos marcados pela dor recém-descoberta. O bebê reborn em seus braços, antes um bálsamo para sua alma ferida, parecia agora um peso morto, sem vida, um lembrete cruel de sua loucura. Movia o boneco e ele não respondia. Movia a própria mão na frente dele e não houve resposta. O terror absoluto, a compreensão esmagadora da sua condição se estampou em seu rosto, distorcendo suas feições. Então, como um golpe final, a lembrança cruel. A carreira, a distração, a juventude gasta sem a devida atenção à própria saúde, o tempo escorrendo entre os dedos. E quando a decisão de ter filhos finalmente chegou, a natureza, implacável, já havia cobrado seu preço. A menopausa. Uma palavra que agora soava como uma sentença, um castigo pelo tempo perdido. O que eu fiz? O que está acontecendo comigo? O que aconteceu comigo? Eu não sou mais eu! Lamentava, com a voz embargada pelas lágrimas e pela compreensão dolorosa de que sua mente havia falhado. A verdade sempre encontra um jeito de rastejar para fora do buraco mais profundo da ilusão.
E, quando ela rasteja, a vista é feia, não é mesmo? É de revidar o estômago. O grito por ajuda e um novo começo. Clara, finalmente exausta da batalha contra si mesma, sentou-se no quarto com o bebê reborn ainda no colo, mas agora como um fardo, não um consolo. Seus olhos, inchados de tanto chorar, revelavam pela primeira vez em muito tempo um pingo de clareza, um brilho inconfundível de consciência que rasgava as névoas de seu delírio. Foi nesse momento crucial de vulnerabilidade e dolorosa epifania que João entrou no quarto. Ele a viu, e aquele estado era diferente de todos os outros momentos de desespero que haviam presenciado. Era a primeira vez que percebia a verdade, a súplica genuína, o desespero real nos olhos de sua esposa. O choro de Clara, fraco, quase um sussurro, mas carregado de uma súbita e avassaladora lucidez, preencheu o ar com a súplica genuína. Por favor, João, me ajuda. Eu não consigo mais. Eu vejo. Ele não é real. Eu preciso de ajuda, por favor. E com um suspiro que era tanto de exaustão profunda quanto de um alívio insuspeito, ela finalmente largou o bebê reborn no chão. O boneco rolou para longe dela, parecendo um objeto patético, inanimado, esquecido, perdendo toda a sua falsa mágica. João, surpreso pela súbita clareza e pela honestidade brutal do pedido de ajuda, ajoelhou-se ao lado da esposa e a abraçou. Um abraço que era tanto de consolo quanto de uma esperança renovada. Um elo que havia se perdido e que talvez pudesse ser refeito. O grito, o som mais humano de todos. Nem sempre significa rendição. Às vezes é o ponto de virada, o início de um novo tipo de luta, uma luta pela própria alma, ou o fim de uma jornada escura e dolorosa. Mas o importante é que, para Clara, a saída foi pela dor e a luz por um caminho de escuridão. E assim, meus caros, a cortina se ergue sobre um novo ato. Não é o fim do pesadelo, não se iludam, é apenas o começo da luta para de fato acordar. A sanidade é uma estrada longa, tortuosa, meus caros, e muitas vezes sem volta fácil. O que o futuro reservava para Clara e João era incerto, mas um primeiro passo foi dado. A cena final mostra um ambiente mais claro, talvez um consultório ou uma sala de terapia em grupo, um espaço de acolhimento e recomeço. Clara está sentada, pálida, sim, mas com uma expressão de cansaço resoluto, de quem aceitou a realidade e está pronta para o longo e árduo caminho adiante. Não há bonecos, apenas a mulher, a sua própria fragilidade e a esperança de um futuro mais real. Talvez João esteja com ela, ou, numa sala de espera próxima, a apoiando silenciosamente, um pilar de força em seu processo. Mas, Rei, pelo menos ela está andando. E nós, espectadores privilegiados desse drama humano, podemos ver a loucura em seu esplendor, em sua dor e, talvez, em sua redenção. Espero que tenham gostado do espetáculo. Até a próxima e lembrem-se, a verdade é sempre mais assustadora que a ficção. Ou será que não? E para não se perderem nos labirintos da mente humana, sugiro que se inscrevam no canal. É um simples clique e terão mais histórias como essa à sua espera. E já que estamos compartilhando segredos, de que canto sombrio ou talvez ensolarado do mundo vocês me escutam? Deixem a resposta nos comentários. Quem sabe eu não lhes envio um pesadelo personalizado.